Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E nós estamos aqui, mais uma vez, fazendo o podcast Vale de Deus. E hoje, eu e a minha esposa Priscila, tudo bem? Tudo bem, amor, e você? Tudo bem também. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, fazer um podcast um pouco diferente, né? E vai falar um pouquinho sobre comunidade, né? Viver em comunidade, trabalhar com a comunidade. Eu espero que você que esteja aí, né, nos escutando, nos assistindo, né, possa, né, também se identificar com esse assunto. Eu acredito que é um assunto muito legal, que a gente vai poder trocar uma ideia boa, mas que você aí se identifique, compartilhe esse episódio com mais pessoas, leve para os seus amigos, para os seus parentes, para a sua família, para que o nosso projeto, né, levar Jesus para mais pessoas, chegue até pessoas diferentes. Então, é seu papel também fazer esse projeto andar, caminhar, né? Já estamos há praticamente 2 anos. A Pri entrou no podcast com a gente, já fez podcast com o Pio, inclusive faz tempo, né? Mas espero que a gente possa estar, de alguma forma, agregando, levando aí essa informação, levando um pouquinho de Jesus para casa de vocês. Obrigado por você que está aí compartilhando. Pessoal, para todo mundo aí que nos acompanha, até aqueles que estão chegando agora. Então, como ele falou, eu sou a Priscila, hoje aqui uma DR, né, de casal. Vim compartilhar um pouquinho aqui do que eu tenho aprendido, que é viver em comunidade. Legal, muito bom. Vamos começar? Vamos. Que Deus nos abençoe, do play ao pause, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daí, Pri, fala um pouquinho de você antes. Quem é a Priscila? Que comunidade que você participa? Fala para o pessoal que não nos conhece ainda, acho que é importante. Tá bom, então eu sou a Priscila, sou mãe de 2 filhas, casada com o Christian, também sou professora numa faculdade aqui, até um abraço para o pessoal da FATEC que acompanha. E eu trabalho na igreja desde que eu me conheço por gente, sempre participei de grupo de jovens, de encontro, movimento, inclusive o movimento ABC aqui da nossa cidade. E atualmente, até 6 anos praticamente, eu tenho participado da comunidade próxima à minha casa, que se chama a Comunidade Sagrada Família. E de fato ali eu tenho aprendido o que é esse viver em comunidade, tenho errado também bastante, e desde então, assim, eu tenho me dedicado apenas a essa comunidade, né? Antes eu tinha vários outros projetos, mas hoje eu estou dedicada somente à Comunidade Sagrada Família. Legal. Nós todos, né, somos da comunidade aqui de casa, as nossas filhas participam, são coroinhas, fazem catequese, nós temos, né, o grupo de canto também lá na comunidade. Então, assim, a gente abraçou mesmo a Comunidade Sagrada Família, gostamos muito. Né, e estamos, né, como a Pri falou, estamos aprendendo a viver em comunidade, né? E isso é um grande desafio, na verdade isso é um grande desafio. Mas hoje a gente resolveu bater um papo não com a intenção de dizer que é assim que funciona, né, dizer que é desse jeito que é o correto, muito pelo contrário, né? E aí serve, né, de sugestão aí quem participa de comunidade trocar experiências com a gente também. Então, os comentários, fiquem à vontade, mandar uma mensagem pra gente. A gente pode, inclusive, estender esse nosso episódio para outro podcast, para outro episódio, com talvez outras pessoas que possam nos dar um caminho. Porque a verdade é essa, a gente tá fazendo, né? A gente tá vivendo em comunidade. E aí muitas vezes dá certo, muitas vezes dá errado, mas eu acredito que à luz de Deus, né? Buscando, né, estar à luz de Deus. Acho que isso é legal. Acho que a gente está trocando o pneu com o carro andando, né? Isso. Porque não tem como parar, as coisas vão acontecendo e você vai se moldurando, né? Se identificando ali. Talvez a ideia é que como se fosse o vaso mesmo, que é dito, né? Que Jesus vai moldando a gente. E só que para isso a gente tem que se abrir, né? Sim, não tem sim. jeito. E acredito que a gente está tentando. Isso é o mais importante. Até se tiver alguém que tem um projeto que deu super certo, numa comunidade por aí, que você dá uma ajuda, né? Enfim, ideias são sempre muito bem-vindas. Quando se tem uma comunidade, acho que a gente não pode trabalhar só com uma receita. A gente trouxe aqui um bate-papo. Eu nem sei o que o Christian preparou, ele também não sabe o que eu preparei. Mas a gente tem que ter sempre modelos, ideias que deram certo, a gente tem que replicar e tem que repetir, né? Exatamente. É muito importante. Exatamente.
Acho que é legal da gente começar falando do mais novo projeto, né, da Comunidade Sagrada Família. Eu acho que é legal da gente já pontuar, né? Nós não temos, né, nossa comunidade não tinha uma festa, né, do padroeiro, né? Sagrada Família. A Sagrada Família, né, se comemora no final do ano, né? Dia 31. Quase no Ano Novo. 31 de dezembro. Então, assim, é uma data um pouco difícil de conciliar uma festa, né? Apesar de todo ano a gente ter o tríduo, né? E o tríduo acontecer justamente nesse mesmo período, mas a gente acaba, né, confrontando com o Ano Novo, que, né, muitas pessoas viajam, exatamente. Formaturas, e tudo acaba atrapalhando a festa, né? E aí, assim. até em memória, né, do nosso saudoso, né, Padre Wilson, Sim, né? que sempre sonhou muito com essa festa. Exatamente, sempre nos apoiou, sempre, né, nos deu força. Inclusive, ele é um dos grandes responsáveis, né, por reerguer a Comunidade Sagrada Família, porque é uma comunidade que ela é muito próxima tanto da comunidade Santo Antônio quanto também da própria Catedral de Santana, né? E aí se dividia muito, as pessoas acabavam não participando tanto. E aí o Padre Wilson abraçou essa ideia de colocar uma missa votiva a São José, né? Inclusive o ano passado era São José dormindo, né? Está aqui a imagem dele, né? E esse ano São José Operário. E aí ele sempre, né, nos deu força, né, ele se prontificava, fazia diversas missas ali com a gente, principalmente às terças-feiras, depois aos domingos, que é a missa da comunidade mesmo. Então sempre um padre disponível. Hoje a gente tem toda semana, né, 2 vezes por semana missas. Isso acabou atraindo uma quantidade muito boa de fiéis, né, para a comunidade. A comunidade conseguiu se reerguer novamente. Então, um grande abraço. Eu sei que o Padre Wilson já não está mais com a gente, mas eu tenho certeza que ele está lá no céu, né, nos intercedendo, né? E nossos sentimentos a todos que conviviam com ele, que pode se chamar de família, né? Sim. Que estão sofrendo, mas ele deixou muitos bons frutos, né? Sem dúvida. A Sagrada Família é um deles, né? Sem dúvida. E aí, a gente resolveu, né, em comunhão com o Conselho, né, da Sagrada Família, vamos fazer uma festa de São José Operário? E vai acontecer essa festa no dia 28, 29, 30 e 1º de maio. 28, 29 e 30 de abril, agora, né? E 1º de maio, né? Inclusive feriado, Dia do Trabalhador. A gente vai estar lá, se Deus quiser, trabalhando, né, para a comunidade, para a festa da comunidade. Então, quem está escutando aqui se sinta convidado. Provavelmente esse episódio vai alguns dias antes, né? Vai sair alguns dias antes da festa, aí que se você escutar, legal, vou lá, quero participar das missas, quero participar da quermesse, né, da atividade recreativa. Venha comer um bolinho com a gente. Bem. Quais são os horários da missa lá, você lembra? Então, na sexta-feira, dia 28, a missa é 7h30, né, por conta de todos trabalharem. E a partir das 7h30 já a quermesse está aberta e vai acontecer a missa. No sábado e no domingo, né, dia 29 e 30, a missa será às 18 horas. Então, às 18 teremos missa e já estará aberta também os salgados, os refrigerantes para venda. E no dia 1º vai começar mais cedo, porque nós temos um show de prêmios. A gente está fazendo um bingo mais especial lá, já para a gente se juntar como comunidade, dar um pouquinho de risada, né? Brincar um pouquinho. E aí começa às 15 horas. Às 15 horas, então, já vai acontecer a quermesse e o show de prêmios. E às 18 horas teremos a missa, tá? Então, tudo vai acontecer dentro desse tempo. Todos os dias vai ter o binguinho, que muita gente gosta, de ficar sentado. Chama os amigos, né? Chama a família, senta um pouco para respirar desse mundo tão corrido aí, dar risada. A própria comunidade, vamos se interagir ali. Vamos parar um pouquinho para respirar, comer um bolinho. Exatamente. Isso é o que mais nos dá vontade de... Por que fazer uma festa, né? Se não para se reunir. Então a ideia é que a gente possa se reunir, trocar ideia, dar risada, se divertir. É isso que Deus tem nos preparado aí. Espero que a gente possa curtir junto. Fiquem à vontade, tá bom? Isso aí. Daí, comunidade. Meu Deus, não. Então, sabe que quando até fui eu que sugeri, porque eu tô lendo um livro, até falo que tô lendo ainda porque não dá para terminar. Você tem que ficar voltando. Então, esse livro se chama O Lugar Mais Seguro da Terra. Ele é de um pastor, né? O Larry Crabb, não sei se fala assim, mas enfim. E ele começa com uma história muito interessante
que ele estava passeando com a esposa e se deparou com uma varanda muito bonita num lugar de praia. Só que essa varanda não estava de frente para o mar, estava de frente para uma avenida. E ali ele encontrou vários idosos, né, que era um lar de idosos, com as suas cadeiras viradas para a rua. E todo mundo olhava para frente, alguns faziam algumas atividades, né, tricô, outros com um caderninho, outros com um livro, mas todo mundo virado para frente. E aí ele se toca, né, nesse livro ele conta o quanto que isso chocou ele, porque ele tem um plano de aposentadoria, assim como todos nós, né? Pensamos, quando eu me aposentar, né? Vou ter um plano X ou Y. Então ele fala que no plano de aposentadoria dele, ele não queria ficar virado para frente para uma avenida, né? Ainda mais num lugar tão bonito, uma praia e tudo mais. E aí ele faz o desafio da gente virar as cadeiras. Como assim virar as cadeiras? De frente com o outro, né? Virar a sua cadeira, ao invés de estar olhando para a avenida, olhar para outra pessoa. Por que não olhar para outra pessoa? Lá na minha velhice, ele comenta no livro, eu quero ter alguém para quem virar a cadeira e viver algo ali. Ter uma história para contar, relembrar, um jogo para jogar, um bolinho para comer, qualquer coisa. E aí só de eu ler essa primeira parte já me chocou. E aí vem muito de encontro com o que a gente pensa e imagina que é viver em comunidade, né? Essa Semana Santa de 2023 eu fiquei bastante reflexiva nesse sentido, que também por causa do The Chosen, né, que é um seriado, até porque se ninguém a gente fala muito pouco do The Chosen no nosso podcast, então se você não assistiu ainda, procura o The Chosen, Os Escolhidos, aí pra você assistir. Então, por conta dessa reflexão, eu fiquei pensando assim, poxa vida, mas dos 12 apóstolos que Jesus escolheu, ninguém estava preparado para aquilo que eles estavam vivendo. Sim. É exatamente o que eu falei de exemplo agora há pouco. Era o carro andando e eles trocando de pneu, o carro andando. Então, Pedro, lá no dia da crucificação, negou Jesus 3 vezes. Daí você pensa, nossa, não era o escolhido, não era? Né? E quando ele ressuscitou, Tomé precisou tocar, né, nele. Nossa, mas não era o escolhido, não estava preparado? Então, é muito legal a gente pensar que Jesus escolheu 12 humanos como nós, né? E também é legal a gente pensar que Jesus não podia fazer sozinho, mas ele falou, vamos viver em comunidade. E deu serviço para cada um, deu aquilo que cada um podia trazer, ele foi a fundo e, não, você pode oferecer até aqui, vamos embora. Mas ele acreditava que você podia oferecer mais. Então, por isso que eu penso, ninguém estava preparado ali, ninguém estava preparado para aquilo que Jesus tinha de plano. Mas mesmo assim, Jesus não excluiu, não deixou de lado e escolheu viver em comunidade com esses amigos mais próximos. E, de fato, a primeira igreja estava começando a acontecer, né? Então, é sempre bom lembrar, Jesus não escolheu ficar sozinho, ele escolheu a sua própria comunidade. Então, ele começou a fomentar ali que, olha, vocês são humanos, vocês têm erros, né, um é pescador, outro é cobrador de impostos, que tem um pouquinho mais de estudo, outro era uma qualidade X, a outra Y, enfim, mas dá para viver em comunidade. E como que faz isso? Aí eu penso, assim, na minha ignorância, né, que Jesus só foi, assim, ensinar como que podia ser depois que ele morreu, quando ele envia o Espírito. Porque quando a gente está, em prol do Espírito, né, aceitando que o Espírito conduz as nossas ações, tudo melhora. A gente não vai só com o lado humano, a gente vai também com o lado espiritual. Então, aí é, de fato, um momento que dá para viver em comunidade, né? Aí dá, nossa, né? O Cristo estava azedo aquele dia, mas tá bom, vamos pedir para Jesus que na próxima ele esteja menos, sabe? Eu não vou simplesmente virar, nossa, o Cristo é muito azedo, eu nunca mais vou pisar naquela comunidade. Exatamente. Viver em comunidade é um pouco, né, tolerar, né, o outro, né? Nas suas qualidades, mas principalmente nos seus defeitos, né? Muitas vezes você vai se deparar com situações das quais você não vai gostar, mas a gente tem que se lembrar que amanhã é outro dia e que eu vou voltar, né? Essa é a questão, né? Quando a gente vive em comunidade, a gente entende que hoje pode não estar bem, ou hoje foi maravilhoso, e amanhã eu vou voltar,
né? Então, se eu for voltar, eu vou me deparar novamente com aquela pessoa que tomou essa decisão de viver em comunidade e também voltou, e aí a gente vai conviver novamente, e aí a gente vai tentar, talvez, resolver nossas questões, nossos problemas, né? Então é isso, é você se importar e voltar, sempre voltar. Né? Não desistir, né? Não desistir. Não só do projeto de Deus, mas sim, das pessoas, sim, né? Sim. E aí, por que Jesus escolheu viver em comunidade? Ele fala em Mateus 22, lá no versículo 39, amar o próximo como a ti mesmo, né? Uhum. Ou seja, senão ele tinha escrito assim, amai a você mesmo, sim, e seja feliz sozinho, né? Exatamente. E como que você aprende a amar? Só convivendo. Sim. E aí esse amor que eu chamo mais lá pra cima e mais difícil, porque amar um filho, amar a mãe, amar um amigo muito próximo, é muito fácil. Mas amar alguém que você não sabe como é dentro da casa dele, como é o trabalho, se tem trabalho, né, se não está passando uma necessidade, é muito difícil. Você pode até... eu tô aqui uma marmita para você comer hoje, você está sem trabalho. Mas você não sentou para conversar com ele. Sim. Então você não tem noção, a mínima noção do que é esse amor. Isso, a gente só treina, eu digo treino porque algumas pessoas devem ter alcançado, eu estou falando por mim, né? Esse treino de amar é todo dia. É todo dia uma tentativa. A gente não está preparado também. Jesus nos escolheu, mas ele sabe que a gente não está preparado. Ele tem noção disso, mas ele conta com as nossas mãos, né? No último podcast, se você conseguiu assistir, né, logo no final, acho que lá para um pouquinho mais da metade, que foi o episódio que a gente falou com a Mariana, e ela falou, né, o tema dela foi buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Daí eu joguei uma frase para eles, né, tanto para o Marquinhos quanto para a Mariana, o que é o reino de Deus, né, o que é esse reino de Deus, né? E aí, né, evoluindo nas nossas conclusões, né, e eu acredito muito nisso também, né, que o reino de Deus, né, ele não vai ser diferente, né, daqui, do que a gente está vivendo hoje. Eu acho que a gente experimenta um pouquinho desse reino de Deus. Talvez, né, de fato, lá no céu, com Deus, com Jesus, a gente tenha uma experiência diferente do que a gente tem aqui, mas talvez na intensidade. Por que eu falo isso? Porque eu acredito que o reino de Deus seja essa troca de relações, né? Então, se eu tenho um bom relacionamento com as pessoas, eu acredito que a gente vai ter isso também, de uma forma muito mais intensificada, até brinquei, né? O suprassumo das relações, que é um pouquinho disso. Eu acho que a gente não vai chegar no céu e encontrar, né, como é o nosso imaginário, né? Nuvens, um castelo, e aí todo Deus, mundo de branco. Né? Exatamente, todo mundo de branco. Eu acredito que sim, a gente vai encontrar aqueles, né, dos quais já não convivemos mais, né, já estão nesse plano de Deus, e a gente vai aproveitar de forma sucinta de todas as condições possíveis dessa relação. Então, assim, se eu quero experimentar o reino de Deus aqui, eu tenho que ter um bom relacionamento com as pessoas, eu tenho que prezar por isso, eu tenho que gostar e buscar isso. Eu acredito que esse é um gostinho, uma gota aí desse reino de Deus. E viver em comunidade nos proporciona isso também. Sim. Né? E aí, contextualizando um pouquinho assim da reflexão que a gente pode ter, a gente vem de um momento de trancafiados, né, em casa. Sim. A gente aprendeu que dá para viver também trancado na casa. Sim. A gente sobrevive. E aí, hoje nós deparamos com jovens, adolescentes, principalmente esse público, que está muito confortável ficar sozinho, está muito confortável se relacionar pela internet. Uhum. Inclusive até brigar, namorar, tudo à distância. Então, é mais um desafio, eu acrescento aí para nós hoje, tentar montar essas comunidades, e eu aí chamaria de comunidade viva mesmo. Porque é muito mais confortável ficar na casa. A gente ficou preguiçoso de sair. Imagina um adolescente que tem muita facilidade de ter relacionamentos virtualmente, né? E aí eu queria lembrar que quando Paulo escreve uma carta para Timóteo, ele ensina, né, para o povo de Timóteo, aliás, através de Timóteo, né, para o povo, como que é uma igreja montada.
Só que ali, se você quiser pegar as cartas de Timóteo, ele vai ensinar como que um diácono faz, como é que o povo tem que se vestir, tem que se portar. E aí a gente tem as nossas interpretações. Mas o mais importante dessa carta é imensa e tão linda, é que ele fala assim, que é a igreja é a comunidade do Cristo vivo. Então, se a gente tem lá o Cristo que está vivo entre nós, né, a gente tem que prezar por uma boa comunidade, né? E aí que vem o choque desse livro que eu estou lendo, que ele fala assim que existem comunidades não espirituais, né, que não estão relacionadas com a oração com Jesus, no qual eu me identifiquei 1000 vezes, e a comunidade espiritual. E aí ele coloca algumas diferenças. Por exemplo, chega alguém lá que perdeu o emprego ou que acabou de separar num casamento de 20 anos. E aí você tem o costume, né? Preste atenção se você não tem esse costume. Chega lá e fala assim, não, vai dar tudo certo, vamos rezar, vai acontecer o melhor. Isso não é ser comunidade. Obviamente que também a gente não tem que entrar num departamento psicológico, né? A gente não é formado para isso. E mesmo que seja, ali na comunidade não é lugar para isso. O que ele sugere, o que é virar a cadeira para o outro? É escutar, é sentar e escutar. Fecha a boca para ficar falando esse bordão tão... Já, né? Não vai falar assim, vamos rezar, vamos orar. Não, o que você precisa? O que você quer hoje? Você quer chorar? Vamos chorar, então. A pessoa tem que chegar nessa comunidade e sentir numa rede, num campo, bem tranquilo, folgado, que ele se sinta tão à vontade que ele vai te contar o que ele precisa. Sim. E se a gente pensar, às vezes nem na nossa comunidade, que nós chamamos de casa, a gente tem esse espaço. Né? Você chega, eu tô cansada hoje. Cansado do quê? Eu trabalhei muito mais que você. Cansado do quê? Você não sabe como que é a minha vida. Às vezes nem na casa a gente tem isso. Então, todas as comunidades por onde a gente passa, no trabalho, na família, a gente tem uma razão. No trabalho é porque a gente tem que aguentar para ter o nosso dinheiro, né? Se a gente não aguenta, a gente vai para outra, né? Outro emprego. Na família, a gente nasceu nessa família. Ou a gente escolheu essa família. Como que a gente vai sair dali? Então, a gente aguenta. Agora, na comunidade cristã, a gente escolheu estar ali pela luz de Cristo. E se alguém não está disposto a me escutar ou não me fazer sentir à vontade, ele vai embora. Ele vai procurar outro lugar, né? E aí vai falar que se converteu para uma outra situação, enfim. Mas como fazer essa pessoa se sentir à vontade se às vezes nem a gente se sente à vontade dentro da igreja, né? A gente tem que entender que esse projeto de Jesus Cristo, né? O que é esse projeto de Jesus Cristo, né? E aí eu vou na missa, eu não troco um olhar, uma palavra com ninguém, eu escuto aquilo que o padre falou, eu comungo e eu vou embora. Será que esse é o projeto de Jesus Cristo? Né? Eu acho que você se inteirar, você estar ali, participar, entender as pessoas que você tem à sua volta, faz parte desse projeto de Jesus Cristo. Sim. E aí, se eu não faço isso, né? Eu acredito que eu estou deixando de fazer alguma coisa que Jesus me pediu para fazer. Afinal de contas, ele estava no meio, vivendo, né, convivendo com os discípulos, né, dividindo o pão com os discípulos, as dificuldades, né, entre o trajeto de um lugar para outro. Ele viveu tudo isso. Então, se eu quero estar aquém de tudo isso, eu fico só olhando tudo que Jesus está na minha frente fazendo, né? Se colocando nessa situação, eu acho que eu não estou sendo digno de ser salvo por ele, né? Sim. E aí, às vezes, as pessoas estão escutando eu falar ali, sabe, Cristian? Nossa, a Priscila é realmente a Priscila, porque a teoria é muito linda, gente. Eu vou errar e é muito difícil. Aí, até tem uma frase muito bonita que também tirei desse livro, que ele fala assim, que até a gente aprender a ser essa comunidade verdadeira, comunidade viva, do Cristo vivo, cristã, de fato, vai doer, vai ser difícil. Você vai ter que ter aquela situação de mudar o jeito que você é. E ter mais tempo para as pessoas, que hoje o maior presente que você pode dar para alguém é o seu tempo, né? E aí, nesse sentido, é como se, nessa mudança drástica que você vai ter que ter, é como se um vidro de perfume quebrasse. Nossa, quebrou, né?
Só que quando quebra, espalha o perfume. Exato. Entendeu? Aí, de pouquinho em pouquinho, às vezes a gente não consegue que todos os membros da comunidade sigam isso, mas o perfume vai chegar nele. Então, se a gente conseguir ter pouquíssimas pessoas, ou até mesmo uma pessoa que consiga entender isso e nos ensine a ser próximo, o mais próximo possível, a gente já está inalando esse perfume, a gente está ali e a gente consegue de fato viver. Quinta cheia. Acho que já pode ir. Foi interrompido, mas muito boa essa interrupção, né? Chegou aí a bandeira do divino. Tudo certo. E a gente acabou de receber a bênção, né, da bandeira do Divino Espírito Santo aqui em casa. Então foi uma parada muito justa. Acho que Deus tem nos abençoado, principalmente, né, com o nosso trabalho. E aí, leve para você essa bênção também, a bênção do Divino Espírito Santo. Vamos lá, você estava falando? Então, eu estava falando sobre se uma pessoa mudar, né, vai exalar esse perfume para todas, né? E a comunidade, ela é repleta de pessoas aflitas, problemáticas, e como eu já falei um pouquinho antes, o que dizer, como se portar, né? Vira a cadeira para a pessoa. Essa é a intenção, né? Que às vezes você não sabe o que dizer, mas se você estiver em conexão assim, com Deus, com o Espírito Santo, você vai saber o que falar. Por exemplo, uma pessoa que perdeu um ente querido, é o primeiro Natal que está passando sozinho. O que dizer para essa pessoa, né? É difícil pensar, mas quando a gente está em intimidade com Deus, Ele que vai nos usar ali para tentar amenizar. Só que a gente tem que ter calma, a gente tem que parar, respirar e pedir o auxílio. Sozinho a gente não dá conta, né? Vamos passar o Natal em casa. Talvez seria uma resposta. E não é o adequado, né? Então, não sei o que fazer, como ser. Confie em Deus. É uma comunidade espiritualizada, né? Em conexão total com Deus. Até mesmo em todos os trabalhos que a comunidade implica, antes, durante, sempre ter a oração presente. Né? Vou fazer um evento, vou fazer uma catequese, tem que ter essa conexão, senão vai sair muito humanizado. Aí não é o sentido dessa comunidade, não tem sentido nenhum. Certo? Você falou uma coisa que é legal e aí serve, antes mesmo da gente falar para alguém, serve pra gente mesmo, né? Que é o treino diário, né? Então todo dia a gente acorda pela manhã e fala, hoje o meu dia vai ser assim. Eu me proponho a amar as pessoas, eu me proponho a servir o outro. Então é nessa linha, por isso que é nessa linha que a gente tem que começar a trabalhar, porque viver em comunidade como você falou também, né, trocar a rota enquanto o carro está andando, ou seja, a gente vai se deparar com situações que a gente não viveu ainda por algum motivo, e como que a gente vai se portar com essa situação, com essa pessoa, né? A gente mexe com alguma coisa que é para muitos, né, é de extrema importância, mas para outros, né, viver em comunidade, falar um pouquinho de Deus, trocar uma ideia, é totalmente insignificante. E aí a gente tem que lidar com todas essas pessoas, né? E aí Deus tem nos provido, Deus tem nos ajudado, né? Então é isso, a gente tem que confiar um pouquinho em Deus e continuar o trabalho, e amanhã eu tenho que voltar. É isso. Exatamente. Tem um trecho aqui nesse livro que fala assim: numa comunidade verdadeira, as pessoas se conhecem, se relacionam de modos que somente o Espírito de Deus possibilita. Então, se você pensar na sua comunidade, nossa, mas como que eu vou conhecer todo mundo? Não é isso. É o seu pequeno grupo, na sua pequena ajuda ali, né? Dentro daquele pessoal, você está agindo de que jeito? Como que você está se colocando? E principalmente como que você está se colocando em oração e disponibilidade de Deus para agir então lá com o próximo, né?
Não é fácil, é uma receita difícil de ser seguida, né? O vidro realmente vai quebrar, mas não é impossível, né? Uma comunidade espiritualizada, ela confia inteiramente em Deus, no Espírito Santo. Uma comunidade não espiritualizada, ela confia na carne. E aí não precisa ter comunidade, porque tem psicólogo, tem médico, então daí não precisa ter, né? Então é diferente o serviço que nós temos que ter ali, o conforto que nós temos que encontrar numa comunidade, do que quando a gente tem uma doença, um problema para... Né? E nada substitui, é legal de frisar isso, nada substitui o trabalho de um profissional. Nada. Né? Mas eu tenho certeza que, né, uma pessoa que está passando por algum problema psicológico, está se tratando com um psicólogo, por exemplo, se ele passar a frequentar uma comunidade, uma igreja, independente da religião, inclusive, eu tenho certeza que o trabalho do psicólogo vai ser complementado. Né? Por quê? Porque você vai ter aí um trabalho espiritual sendo fornecido por um padre, um pastor, por um irmão que está do teu lado. Então eu acredito que isso só vai somar a esse tratamento e talvez até curar mais rapidamente. Né? Então não substitui. Se você tem algum problema, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, faz o que você, né, faz a sua obrigação, Mas eu tenho certeza que Deus também está à disposição para te ajudar, sem dúvida. Com certeza. E é interessante a gente falar que resolver problemas, né? A gente só vai na igreja quando tem problema. Quem nunca escutou isso? Sim. Então, lá é um lugar que vai aparecer muito problema. Né? As pessoas estão procurando. Você vai lá para falar, vou resolver meus problemas na igreja. Aí você encontra outros, né? Pode acontecer, não é verdade? Então, é aquilo que eu falei lá no começo. Não desista das pessoas. Porque hoje está muito mutável. Eu não gostei desse grupo, eu não gostei dessa comunidade, tchau, tô indo para outra. Eu não gostei disso aqui, eu não gostei de seu amigo, eu vou procurar outro amigo. Porque você escutou uma palavra torta. Lembre-se que nem sempre as pessoas no qual você vai encontrar, elas estão preparadas. Elas não estão preparadas. Até a gente pode se deparar nessa situação com pessoas preparadas. Às vezes o padre falou uma coisa que eu não gostei, né? Não estava no bom dia, né? O pastor. Ou seja, a gente pode se deparar com situações, inclusive, de pessoas extremamente preparadas para falar. Sim. E aí eu resolvo ir embora, né? E aí eu fico pensando, imaginou se Pedro ficasse bravo com Jesus Cristo por todo o puxão de orelha que Jesus Cristo desse em Pedro? E Pedro resolvesse ir embora, né? Pô, né? A gente tem essa situação. Eu acho que a gente tem que estar preparado, nós, né? Em casa, né? Eu tenho que me preparar, e aí a oração é a responsável por essa preparação. Eu tenho que me preparar para essas situações, para que eu eu tenha coragem de continuar, apesar de tudo, né? Exato. Apesar de talvez na prática você falar não vale a pena ter que escutar isso. Não estou falando que a gente tem que escutar desaforo, não é isso, mas é que a gente tem que entender que viver em comunidade é isso, é ter a igreja, situações. a comunidade é feita de humanos, e o humano erra, não tem como, né? E aí vem de cada um, de como que a pessoa foi criada. Imagina um casamento, vem duas pessoas, cada um de uma casa, já é difícil o conflito aí, choque já acontece. E uma comunidade, então, que tem várias pessoas, de várias formas diferentes de enxergar a vida. Mas uma comunidade espiritual, ela tem que ser formada por aquelas pessoas que têm a capacidade de abrir o coração. Abrir o coração para Deus, aí o resto vai ser acrescentado. Não vai ser isento para sempre, é o que eu falei, é dia a dia. Um dia você vai mais humanizado do que espiritualizado, vai dar algo errado, né? Falo por conta própria. Muitas vezes eu saio da igreja, nossa, por que eu fiz? Nossa, por que eu explodi? Não devia ter feito isso. Ou às vezes saio achando que estou com razão ainda. Nossa, eu devia ter falado mais coisa, né? Porque o lado humano acabou dominando. Então esse dia a dia é essa preparação, essa dependência de Deus que nos faz melhores, né? E na comunidade, especialmente falando de comunidade, né, unir irmãos em um comum objetivo, nossa, aí é mais ainda do que necessário, porque tem outras pessoas ali que estão de olho em você. Sim. E mais ainda, estão precisando de você. Aí... Tem uma máxima, né? Até eu vi isso em um filme, né? Mas é assim, o que você está pedindo para Deus, né? Basicamente é assim. O que você está pedindo para Deus, né? Eu estou pedindo para que Deus me dê
paz, né? E aí Deus vai lá e te coloca uma situação de guerra para você exercitar a sua paz. Deus, eu preciso de mais paciência. Ele vai me dar uma pessoa que vai me causar um pouco de estresse para que eu possa exercitar a paciência, né? Um pouco de estresse. Então, assim, é isso, né? Ter um coração bom. Então, ele vai me dar condições, né, que eu possa exercitar e trabalhar esse coração para que, de fato, ele fique bom. Então, é isso, né? O que eu estou pedindo para Deus, nada mais eu posso pedir qualquer coisa, mas nada mais como chegar a esse objetivo através de uma comunidade. Então a comunidade vai te proporcionar essas coisas, né? E aí eu tenho que exercitar para que eu possa chegar na plenitude mesmo, para que eu possa chegar nesse objetivo que é o que eu quero, mas antes disso, que é o que Deus quer para mim, né? Exatamente. Eu acho engraçado que algumas pessoas criticam, né? E quando morre alguém, ai, nossa, agora essa pessoa virou santa, né? Mas que bom que todo mundo, quando acontece uma situação, lembra das coisas boas que a pessoa fez. Esquecem, apagam por um minuto que seja as coisas ruins, porque se você for pensar, de fato as coisas ruins veio do lado humano, né? E as boas ficam nas pessoas, são sementinhas, né? Eu vejo muito Jesus lá com os 12 apóstolos assim, ele plantou sementinhas, ele não deu tudo mastigado, até porque quando ele teoricamente apareceu só para as duas mulheres, né? E aí os meninos ainda não tinham visto. Ele, duvido que não passou assim na cabeça dele, será que apareceu essa mulherada aí? Eu não sei, mas eu tenho minhas dúvidas que eles não pensaram assim, humanos, devem ter pensado, ai, por que não apareceu para nós primeiro? Nós que fomos enfrentar tudo isso que ele mandou, e não sei o quê. Então, essa parte humana, às vezes, ela está gritante em nós. Mas quando Jesus aparece para eles lá e fala assim, a paz esteja contigo, poxa vida, olha, pensa isso na comunidade. A pessoa está aflita, aconteceu um desastre na vida dela, ela foi para a comunidade com aquele coração dilacerado. Chega lá e encontra paz. Encontra alguém que fala mais baixo, alguém que não vai gritar com ela, alguém que vai escutar o que ela está falando. É melhor do que você falar assim, a paz de Cristo. É a ação da paz. É como se Jesus estivesse entrando ali para a pessoa e falasse assim, a paz esteja contigo. Né? Porque veja bem, quando a gente está brigando com alguém, está na raiva e sai muito bravo e encontra uma pessoa, é isso mesmo, você devia ter falado mais coisas, isso aqui inflama aquilo, você fica com mais raiva. E agora quando você encontra alguém, calma, vamos repensar isso, será que foi assim mesmo que aconteceu? Você já começa a murchar ali na hora, né? Vai murchando você. Então, esse desejar a paz na comunidade que ele tinha criado quando Jesus chegou, era para desinflamar os corações ali. Não, calma, eu estou ressuscitado mesmo. E eu vim aqui desejar a paz e que vocês desejem aos outros e continuem aquilo que eu plantei, essa sementinha que eu coloquei aí. E mais interessante, Jesus nunca falou assim, vai ser fácil a partir de agora todo mundo vai acreditar em mim. Vai ser, nossa, é só criar a comunidade que vai ser super tranquilo. Na verdade, foi a partir daí que começou, né? A partir daí que os discípulos começam a ser martirizados, né? Então daí que começa a grande questão. Mas é legal porque, assim, às vezes um problema pessoal ou um problema vivido em comunidade faz com que a gente feche os olhos, né? Se segue para o próprio Cristo. E aí, né, fazendo já uma menção à Bíblia, né, a palavra de Deus, que os discípulos, né, de Emaús, né, eles estavam cegos, não entendiam por que Jesus tinha morrido, já tinham escutado um boato de que algumas mulheres tinham visto, né, Jesus, mas estavam, né, cansados, abatidos. É legal que eles caminham por um trecho relativamente curto, mas eles demoram o dia inteiro, e aí eles encontram com uma pessoa que começa a explicar a Bíblia, começa a explicar algumas coisas para ele, e é o próprio Jesus. E eles só foram perceber isso ao cair da noite, ao partir do pão. Então, quer dizer, a gente consegue, né, os nossos problemas, as nossas questões, né, as nossas relações, quando elas são conturbadas, elas nos cegam. E aí eu posso muitas vezes estar dentro da comunidade, estar dentro da igreja e estar cego para o próprio Jesus, porque eu estou só pensando, nossa, viu o que ela falou? Nossa, que situação, olha isso, não devia ter acontecido isso ou aquilo. Ou seja, o problema em si cegou o próprio Jesus. Sim, exatamente.
E aí o mais bonito de tudo isso, né, é a comunidade dependente de Deus, ela vai aprender dia a dia. Vai acontecer uma coisa ou outra, mas ela vai conseguir respirar e se conectar a esse Deus, né? Deixar que o Espírito mesmo, e é aquele negócio, deixar o Espírito não significa que você não vai precisar mexer os pauzinhos também. Porque uma comunidade que não estuda a palavra de Deus, que não se reúne para falar em torno da palavra, além da missa, não tem uma adoração ao Santíssimo, não tem algo que venha a trazer de volta essa calmaria. Opa, já trabalhamos lá no final de semana festa, então vamos agora parar a rezar um pouquinho? Existe a necessidade de todas essas coisas. E essa dependência de Deus, ela é fomentada, a gente só vai aprendendo quanto mais a gente está envolvido com a palavra de Deus, com os estudos. E, mas eu não tenho tempo de estudar a palavra de Deus. Não. Gente, tem que ter um tempinho. E quem quiser, arruma. A gente não arruma. Essa semana eu quero fazer a Semana Santa mais linda. Acorda de madrugada, reza o rosário 4:30 da manhã. Tem gente que só faz isso na Semana Santa ou na Quaresma. Por que não arrumar um tempinho desejável para você estar em conectividade ali? E não adianta ser só sábado e domingo, é todo dia, né? E é só assim que a gente vai se alimentar de Deus, não tem outro caminho. É de se conectar mesmo com esse estudo da palavra de Deus. Porque é diário, esse suor é diário. Hoje você vai acertar, amanhã você vai errar, daí você está em conectividade, você vai se lembrar rapidamente. Não vai ficar chorando um mês por causa de um erro, né? E aí eu relembro muito da situação de quando a gente dá uma falhada, né, nessa oração diária. Você dá uma falhada, logo você vai lembrar que alguma coisa saiu do eixo, alguma coisa você errou. Então, se você não está assim conectado, você vai saber que alguma coisa errou. E a própria missa, gente. Tem algumas pessoas que têm o costume de fazer a liturgia diária, acompanham a liturgia, e hoje é tão fácil, né? Tem no YouTube, sim. Tem todas tem onde você procurar, tem. Colocou aí no Google, meu filho, tá tranquilo de acompanhar. E às vezes a gente, nossa, mas isso aqui tá repetindo, né? Repete, porque a gente precisa escutar de novo, gente. A gente precisa escutar e repetir, ver. Até mesmo hoje se eu escutei uma palavra e vi diferente, nossa, há um ano atrás quando eu escutei, eu estava num outro momento, me tocou de uma outra forma. Hoje abriu meus olhos para uma outra necessidade. E assim por diante. Então, essa necessidade de estudar a palavra, ela é constante. Trabalhando em comunidade, nós dois podemos falar muito bem que a gente encontra pessoas que às vezes vai falar sobre uma palavra de Deus, mas não tem nenhum cabimento. Não tem assim... Não foi pensado com o coração repleto de Deus. Foi totalmente humanizado. E é triste, porque ela está dentro de uma comunidade, né? Está fazendo parte de uma vida. Então, não é só o sábado e domingo lá na igreja que vai me fazer ficar conectado com Deus. É o meu dia a dia, né? É esse projeto. É o projeto de Jesus, né? Então, é só ir na missa? É só receber a comunhão e ir embora para tua casa? Eu acho que o projeto dele é maior do que isso. O projeto dele é muito mais amplo e envolve a relação com o irmão, envolve se envolver com o irmão. Até quando São Francisco diz, né, que evangelize com o seu corpo, né? Se preciso, use palavras. Mas por que isso? Que quando você está totalmente alinhado com o Espírito, dificilmente você vai precisar falar, né? Converter alguém. Você, nessa sua alegria de viver, nosso entusiasmo, né? Porque a Priscila Cudícia é tão entusiasmada com essa comunidade, vai ser perceptível. Eu quero rezar para que a gente seja essas pessoas, né? E assim também você, entusiasmado com um projeto, entusiasmado com alguma coisa que seja relevante e que seja para mudar a vida das pessoas e para trazer mais perto de Deus. Todo mundo tem que saber do reino de Deus. Todo mundo. Entender que comunidade, né? A gente fala assim, mas então eu tenho que gostar de todo mundo da comunidade, eu tenho que me dar bem, esse é o objetivo de viver em comunidade, você tem que se dar bem com todo mundo. E, na verdade, isso é uma utopia, né? Isso é um sonho que a gente busca um dia alcançar, mas eu acredito que a gente vai alcançar no reino de Deus, né? Sim. Eu acredito que lá a gente vai alcançar. Porém, eu tenho que, aqui na Terra, né, sentir um pouquinho desse reino de Deus,
viver para que eu possa de fato merecer, né? E aí a diferença de gostar e amar. E aí gostar, eu gosto muito de uma explicação, né, sobre gosto, né? Gosto é experimentar, né? Então, da mesma forma que eu gosto de maçã porque eu experimentei a maçã antes, né? Então eu posso falar, eu gosto de maçã. E eu não gosto de jiló porque eu já experimentei o jiló, né? E eu não gostei. Então, assim, gostar é, de fato, experimentar, né? É você tomar, né, aquela situação e experimentar. Muitas vezes eu experimento a relação com o irmão e eu não gosto, né? E aí eu não gosto dessa relação com o irmão. Amar é diferente disso. Amar é um sentimento muito mais amplo, muito mais sofisticado, inclusive, né? Envolve também o gostar, mas envolve o ato de conviver junto com a pessoa, respeitar essa pessoa, apesar de não gostar dela. Então, viver em comunidade não é gostar de todas as pessoas. Gostar é algo que você faz com um grupo de amigos, é algo que você faz com, né, a sua casa, a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Isso é gostar, né? Conviver, respeitar é o que de fato é o amor. Exato. Então, quando eu amo, quando eu decido amar a minha comunidade, amar as pessoas da minha comunidade, é entender que muitas vezes eu vou me deparar com pessoas dos quais eu não gosto. Só que mesmo assim eu respeito essas pessoas, mesmo assim eu quero o bem dessas pessoas. Eu acredito que isso é o que de fato Jesus quer e pretende com o projeto. Então, Cristian, você ama todo mundo, né? Talvez não, mas é porque eu tô nesse caminho ainda. É porque eu tô trocando o pneu com o carro andando. A gente volta a falar disso. Então é isso. É um processo. Eu acordei de manhã hoje disposto a amar todo mundo que eu possa conviver, né? E eu tenho que lembrar isso a cada 15 minutos, meia hora, porque senão minha cabeça vai migrar para outra situação e daqui a pouco eu tô falando mal de novo. Mas é isso. Eu acredito que é um processo que a gente vive. E aí, quando você de fato encontra, né, você está pleno, pode chegar e falar assim, olha, agora eu amo todo mundo, agora eu gosto de todo mundo. Eu acredito que já está na hora de você subir para o céu, eu acredito que é isso, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e lembrar que amar as pessoas é diferente de gostar delas, mas faz parte e é um treino, todo dia eu tenho que estar disposto a fazer. E é engraçado, quando a gente é criança, a gente acha que amar é o supra-sumo. E gostar é aquele, essa aqui eu gosto, eu amo da pessoa. E não, quando a gente vai amadurecendo, a gente entende que é exatamente o contrário, né? Gostar é uma coisa, conviver. E até mesmo, para nossa boa convivência, situação, a gente precisa ficar longe de algumas coisas. Por exemplo, é só pegar um exemplo prático da vida. Quando eu estudava, os professores que eram mais dinâmicos e falavam e aconteciam, eu adorava aquelas aulas. O professor que falava mais devagar, vamos fazer tal coisa. Eu odiava aquela aula, nem sabia do que ele ia falar, eu já não gostava, porque o meu temperamento não se encaixava com o dele. E aí eu evitava ficar, né, dependente dessa aula. E eu me virava sozinha. É a mesma coisa viver em comunidade. Você tem uma pessoa que tem um jeito, um modo de fazer as coisas que te irrita, que pode fazer você sair do eixo, apesar de estar em conexão aí com o Espírito Santo, evita. Não precisa gostar de todo mundo, conviver, sim, mas gostar não. Evita. Ele pegou o trabalho ali para fazer naquele canto, eu vou para aquele outro. Fico com outras pessoas. E aí já aproveito para dar uma puxada, né? Porque quando a gente está na igreja, a gente só fica com o que a gente gosta. Na comunidade, a gente puxa o nosso grupinho e aí vira a panelinha que todo mundo já escutou, sabe? Todo mundo já escutou isso e é muito perigoso. Quando tem essas possibilidades de você conviver com outras pessoas, experimenta. Quem sabe você gosta, né? Quem sabe fica bom de experimentar. Fica um novo relacionamento. Às vezes é uma coisa que você estava precisando e nem se tocou. É legal da comunidade que você pode ver várias pessoas em situações totalmente diferentes. Poxa, o Cristian é aquele rapaz que trabalhava lá em tal lugar. Poxa, olha, ele é interessante, é legal conversar com ele, ele é engraçado. Ele faz o dia passar mais fácil. E por que não conviver, né? E assim, experimentar e conhecer um pouquinho das pessoas e entender que toda pessoa tem uma história única, né? E aí você tem um preconceito, né, sobre tal pessoa, mas você nunca conversou com essa pessoa, você nunca, né, trocou uma ideia.
talvez essa pessoa possa te mostrar muito mais do que você está disposto a enxergar, porque você já tem uma predisposição. Não, eu não gostei, não fico com a cara, então não quero nem conviver. Então, assim, né, se surpreenda com as pessoas. Muitas vezes você pode encontrar pessoas muito diferentes daquilo que você imagina e crescer com elas. Engraçado, você falou isso, já pensei em Pedro e Paulo, né? Porque Sim. certamente era isso. Dois ali, líderes profundos mesmo ali, e que deviam se arranhar. A Bíblia não conta certamente, mas se arranhavam. É muito... um caráter assim muito expressivo. São muito fortes. Muito fortes. Então não tem como não ter dado alguma rusga ali em algum momento. Foi. Certamente. Exatamente. E olha só o que Pedro foi para a igreja. E é até hoje. E o que Paulo fez pelas comunidades. Sim. Quantas comunidades Paulo fundou? Se você não sabe como conviver em comunidade, leia as cartas de Paulo. Nossa, são tudo. Instrucionais. Exato. Então, assim, se porte desse jeito, faça dessa forma, conduza desse jeito. É assim que é o melhor caminho. E assim, é por isso que a gente tem tantos livros de Paulo, né, no Novo Testamento. É porque, de fato, eles ajudaram a nossa igreja, né, a ser o que ela é hoje, né, o cristianismo de forma geral. Exatamente. Você sabe que essa carta de Timóteo é uma das minhas preferidas porque trata de várias vertentes dentro de uma comunidade. E uma em especial é assim, eles estavam com problemas que os diáconos, que eles chamavam de diáconos, né, eles davam essa nomenclatura, até tem algumas bíblias que colocam outros nomes. Mas assim, a pessoa líder ali, tinha os líderes que faziam as leituras, né, e hoje a gente chama de homilia, né, discutiam sobre, e eles ficavam ali aprendendo, que eles chamavam até de estudo, que eu acho que a gente perdeu isso, né, e é tão bonito. É um estudo mesmo da palavra. E aí, eles tinham como obrigação da igreja, assim que ela começou a se formar, cuidar das viúvas, né, que naquele tempo não era do Estado, era da igreja ter que cuidar das viúvas, que geralmente elas, quem não tinha filho e tal, ficava sem ter, né, como sobreviver, e também dos pobres. E aí, o mesmo diácono que ia lá, rezava a palavra, também daqui a pouco tinha que vir trazer o pão e servir a mesa dessas viúvas, né? E aí começou a brigar, né? Os gregos, principalmente, começaram a brigar. Nossa, olha, para nós gregos, está vindo aqui um pãozinho menor para as viúvas. Por que isso, né? Então, e nessa carta que ele manda para Timóteo, ele fala, não, vamos fazer o seguinte, tem os diáconos que vão servir a mesa e tem os diáconos que vão estudar a palavra. E eu acho tão rico isso, porque às vezes você não é aquela pessoa que vai conseguir servir a mesa. Você não tem esse dom, mas você tem o dom da palavra. E vice-versa, às vezes, eu não tenho esse dom para falar, para estudar a palavra, eu tenho o dom lá para ir servir a mesa. Então, todo mundo se encaixa dentro de uma comunidade, todo mundo tem seu papel. E tem tanto serviço, lá numa campanha da fraternidade, sei lá, 92 por aí, falava, né, a messe é grande, mas poucos operários, né? E desde que a gente sabe que a igreja foi formada, que as comunidades se formaram, todas elas, até mesmo as não católicas, falta gente. E falta gente empenhada, né, em fazer algo. A gente percebe muito isso, né? Exatamente. Cartas. Eu peguei uma carta para estudar, e eu acho que é legal da gente pontuar ela, que é a Tessalonicenses, né? A gente tinha falado sobre uma nova instruções de vida em comunidade, né? Que era para a gente pegar as cartas de Paulo. Eu peguei aqui uma primeira Tessalonicenses, né? E aí ele já começa falando, né? Eu, Paulo, Silas e Timóteo. Você fala assim, nossa, mas esse povo vivia junto, né? Vivia em comunidade, né? Já é uma comunidade aqui, são 3 pessoas, mas eles vão, né, de terras, né, de cidade em cidade, né, levando o Evangelho de Jesus Cristo, levando a experiência de Jesus Cristo para as pessoas e compartilhando, né, fica um tempo ali. Aqui é muito legal porque ele conta exatamente aquilo que foi a convivência deles lá, a necessidade que eles tinham, inclusive, de coisas básicas, né? O trabalho para poder, né, ter a roupa, ter a comida, e aí eles viviam dessa partilha, mas eles também trabalhavam, e aqui uma indicação, inclusive, vivam do seu trabalho, ele fala muito isso. E aí ele fala muito, né, exalta muito essa comunidade específica, o amor entre as pessoas. Ele deixa muito claro isso, né, como
né? Mas quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar de seus filhos, né? Nós os amávamos tanto e gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida. Então olha só, eles gostavam tanto, né? Eles amavam tanto as pessoas ali, que eles não queriam só dar a mensagem de Deus, mas também a própria vida. Então quer dizer, isso é o que Jesus de fato ensinou, dar a vida para o irmão, né? E eles estão aqui em comunidade, mostrando o possível e essa vontade de dar a vida pelo irmão, pelo outro. Tem uma parte aqui que acho que é a boa convivência. Então, a boa convivência, né? Que jeito que faz para ter uma boa convivência? Bem no finalzinho da carta lá. Estejam sempre alegres, orem sempre, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Isso foi bem no finalzinho da carta, que é bem assim, eu estou fechando o enredo aqui, né? Eu, Paulo, escrevendo aqui, eu estou fechando o enredo, vou mandar essa carta para a comunidade, eu quero que eles perseverem nessas coisas. Então, assim, é uma indicação mesmo de como bem conviver, né? Viver com pessoas, a gente tem diversas situações onde o gostar vai falar mais alto do que o amar, mas mesmo assim a gente tem um caminho a seguir. Faustão falava muito disso, né? Já leu o Manual de Instruções? O Manual de Instruções é a Bíblia, né? Então é mais ou menos isso. Como fazer? O que fazer? Procura um apoio na Bíblia, né? Chama um irmão, conversa, faz um estudo, né? Como eram lá nos primórdios, né? E a gente acabou perdendo um pouquinho disso, se reunir para falar sobre a Bíblia, para estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia mesmo, né? Sim. Porque às vezes a gente também encontra assim, reuniões e acaba só focando no que Jesus também nos ensinou. Vamos comer, vamos sentar à mesa, conversar, isso é bom, isso precisa? Sim, mas também precisamos estar em contato com a palavra de Deus e entendendo o que a palavra de Deus nos traz. Porque se a gente for levar ao pé da letra, aqui na carta ao Timóteo mesmo, ele fala até como que uma mulher tem que se vestir. Mas por quê? Tem que saber o contexto. Naquela época, as pessoas estavam vindo de uma situação de que não acreditavam em nada, não tinha respeito a ninguém, endeusavam, né? Alguns deuses imaginários, né? Então, era muito comum ver a vestimenta feminina sendo muito sensualizada e tudo mais. E é nesse sentido que vem trazendo ali como que a gente, como mulher, precisava se portar e tudo mais. E entender, a gente só vai entender se a gente souber o contexto, né? Mas por que ele estava escrevendo essa carta para aquela comunidade, né? Estudar, de fato. Não dá para, assim, plim, plim, desceu na cabeça e aconteceu. Não. Aquela velha história, né? Eu vou deixar na mão do Espírito Santo. O Espírito Santo vai conduzir. Mas se você não estudar, não vai sair nada. Vai sair coisas erradas, coisas muito humanizadas, né? E assim, a gente vive isso, né? Já falamos isso e a gente tem percebido que é o Deus que se encaixa na minha vida e não eu que me encaixo naquilo que é o projeto de Deus. Então a gente tem muito disso. Eu vou ler conforme aquilo eu vou ler para isso aqui confirmar aquilo que eu estou dizendo. Mas espera aí, qual que é o contexto, né? Entender um pouquinho e entender que a palavra, né, a Bíblia, é um livro escrito para que a gente o siga, não o contrário. Né? Não o contrário. Se encaixa aqui na minha vida, Exatamente. né? É muito perigoso isso, né? Porque a gente vem de uma sociedade que tem feito isso, que está desencaixando ali as informações. Então, estudar nunca é demais. Eu, como professor, posso falar, né? Que estudar para tudo. A gente vai... quebrou meu liquidificador. Como é que faz para trocar uma pecinha? Eu vou lá no YouTube e estudo e vejo como é que faz. Por que não fazer isso também com a palavra de Deus? Como não fazer isso para uma comunidade? Eu vou fazer uma catequese. Lá na minha catequese, em 1930, ela fazia assim, vou fazer igual. Poxa, dá uma procurada. E hoje a gente tem uma ferramenta tão excelente, que é a internet, que nos possibilita, né, a ter contato. Né? Como que eu posso fazer com que essas crianças, que não são crianças como nós fomos, fique aqui prestando atenção, se interaja comigo aqui. O jovem,
Vai lá uma pessoa de mais idade falar com o jovem, sem estar inteirado com aquilo que é a realidade do jovem hoje, né? Por exemplo, dar uma palestra de 1h30, um jovem ficar sentado, enfileirado, com a sua cadeira para frente, não vai dar certo. Né? E até uma crítica que acontece nesse livro aqui, O Lugar Mais Seguro da Terra, é isso. As nossas igrejas, elas são enfileiradas para a gente olhar para frente no momento do culto da igreja, ok, mas é para prestar atenção naquele momento. Acabou o culto, virar a cadeira para o seu irmão. Acabou a missa, vira a cadeira para o seu irmão. É ele que te importa agora. Jesus já está dentro de você, né? Você já foi alimentado por ele. Então agora é a hora de trocar essa ideia com o seu irmão. Virar a cadeira mesmo, né? Prestar mais atenção no outro, né? Às vezes a gente está numa vida tão corrida que um ou outro chega um pouquinho mais desanimado ou muito mais alegre. A gente não, por causa das... Não dá importância pela correria, quer resolver tudo. A gente vive um processo, né, que é de eu não consigo parar para resolver. Então a gente quer fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né, e a gente acaba não dando conta de nenhuma delas, né, e conviver com as pessoas ainda ficou, né, muito mais, né, distante daquilo que eu quero fazer. Eu quero sair, trabalhar, resolver minhas coisas, voltar para casa, descansar, dormir, tomar um banho e assim por diante. Então assim, é uma rotina, né? E se a gente não para, né, para pensar, a gente não está dando importância para nada, né? E aí a gente não está dando significado para nada, né? E aí assim, uma dica que eu dou para você é o seguinte: para de escutar o áudio no 2x. Por quê? Porque infelizmente, né, a gente se habituou a essa pressa e essa agilidade das coisas, né? E aí quando eu falo assim, não, eu não consigo mais dar conta porque minha cabeça está tão cheia, mas espera aí, né? O básico do seu dia a dia, escutar um áudio hoje no WhatsApp, isso é tão comum, você não tem tempo de escutar ele no 1x, ou quando escuta ele na velocidade normal, você ainda fala assim, pô, pera aí, tem uma coisa errada. Não, é você que está errado, sou eu que estou errado. E é um treino, gente, porque eu também sou assim, eu também escuto no 2x, mas depois eu escuto no 2x e falo assim, nossa, não entendi nada do que a pessoa falou. E aí quando eu vou pessoalmente conversar com a pessoa não tá no 2x. Então assim, é isso. A gente tem que dar uma sossegada nas coisas, né? A gente não precisa apressar a vida, né? A vida tem a sua velocidade, né? Tem o seu curso. Então assim, prestar um pouquinho mais de atenção nas pessoas faz parte do que eu acredito que tem que ser viver em comunidade, que é você estar disposto a escutar. Acaba a missa, todo mundo vai embora. E correndo. Pra quê? Que pressa é essa? Né? Então, assim, faz parte, conviver faz parte. E a gente tem que exercitar. Sim, e tem que deixar isso gostoso, né? Ai, tá bom, vou ficar aqui 10 minutos, já que eu escutei isso lá no podcast, eu vou ficar 10 minutos, vai ficar lá azeda. Não, nem fique, então, vai embora mesmo, né? Mas aprenda a estar ali, né? A conviver. Sabe, tem uma passagem que me marca muito, que é quando Jesus está fazendo um estudo lá também, discursando sobre o que é o modo correto de viver, e chega um pessoal e vê aquilo cheio, né? Vários amigos ali, e falam, não, vamos dar um jeito, vamos lá no telhado. Poxa vida, que amigo é esse, que comunidade era essa, que eles abriram o telhado da pessoa e soltaram o rapaz que não conseguia andar por uma corda lá embaixo. De todo o coração eu desejo ter amigos que me soltem pelo telhado no colo de Jesus, porque isso era amor e se importar com aquele que nem andava, né? Mas eles ouviram falar de Jesus, viram que ele fazia curas, eles foram lá, vamos, você que precisa de cura, senão poderia eu estar lá na frente, não, eu preciso de uma cura, eu estou muito nervosa, eu estou isso, estou aquilo, não, se importaram com aquele que não andava e viram essa possibilidade. Ali era uma comunidade já. Eles eram amigos tão chegados que deram um jeito de curar a vida de uma pessoa. Tão bonito ver quando uma comunidade se reúne para fazer a vida de alguém melhor. Às vezes nem é tanto a prioridade da sua vida, mas se a comunidade está enxergando isso, você se doa também. Não, eu acho que é importante mesmo, eles estão fazendo isso, vamos fazer também, né? Às vezes não é prioridade da sua vida, mas você está enxergando que seus companheiros estão ali se dando conta de fazer alguma coisa, então eu também preciso fazer isso, né? O que você quer ser nessa comunidade? Você quer ser o paralítico
que precisa de amigos, ou você quer ser o amigo que sobe com o outro lá no telhado e abre o telhado. Então, assim, é isso, esteja disposto. Se você se coloca na condição de paralítico, então deixa a comunidade te levar. Te carregar. E se você está numa condição melhor, então leva, carrega o outro. É isso, assim, a gente tem que frisar esse. E assim, eu não sei se eu tivesse possibilidade de alguém estar perguntando para mim, né? Por que esse livro se chama O Lugar Mais Seguro da Terra? No final ele vem contando que o lugar mais seguro da Terra é a comunidade na qual você consegue ser você mesmo, ter o Espírito Santo, né? O Deus próprio, Deus vivo, entre essas pessoas que convivem com você. Ali é o lugar mais confortável, mais seguro da Terra. Tem como não ser. Quando você consegue encontrar, até tem uma frase, né, que há amigos mais chegados que irmãos. Que sim, às vezes a comunidade ela é tão inteira, ela se doa tão de verdade que você tem mais afinidade com a comunidade que com a sua própria família. Consegue lá se abrir, ser uma pessoa que na sua casa muitas vezes você não consegue. Mas não podemos desistir, porque é aquilo que Francisco falou. Se a gente começa a ser também essa pessoa inteira, essa pessoa envolvida com o que Deus tem para nós, acaba respondendo as pessoas, né? Muda todo mundo. São Francisco, e aí falar de São Francisco é você falar de trabalho, é você falar de esforço, é você falar de criação de comunidade, né? Aquele que conseguiu criar uma comunidade em tempos, né, totalmente adversos. É um cara que, a primeiro olhar que você tinha por ele, ele falou assim, jamais ele faria isso. Que era rico, poderoso, filho do rei, vida tranquila, de repente muda a vida e aí experimenta as pessoas, né? Você não experimentou Francisco, né? Você não entendeu do que ele era capaz e do que ele fez, né? E aí tem uma passagem no livro, antes de falar sobre a passagem, eu queria perguntar para a Pri. Ela já leu o livro, né? Não é segredo nenhum, mas A Perfeita Alegria. O que é... Primeiro assim, fale das suas ideias do que é a perfeita alegria no senso comum. O que a maioria das pessoas acha que é a perfeita alegria. E depois fala para você o que você acha que é essa perfeita alegria. O que é a alegria que você busca. Vestibular. Meu Deus. Bom, acho que no senso comum, a perfeita alegria ela é muito vista com um óculos meio embaçado. Que é a ideia de ser feliz todo dia, que todo dia vai dar certo e todo mundo é lindo e feliz, né? Paz e amor. Essa é a perfeita alegria que eu enxergo no senso comum. Mas para mim agora é isso? Para mim a perfeita alegria é o que você falou há pouco tempo, acordar e falar assim, não, hoje vai ser um dia bom. Mesmo que seu pé quebrado, você de muleta, você com dor de estômago, aguentando uma pressão no trabalho insuportável. Não, vamos lá, vou dar conta. Eu tenho uma força e eu sei que eu vou dar conta. Eu sei de onde vem essa fonte aí e eu vou dar conta. Pra mim é isso. Ó, eu vou ler aqui um pedaço, é bem curtinho, né? Na verdade o trecho todo é bem grande, mas eu vou ler uma parte e tentar resumir aqui, que eu acredito que é o pensamento de Francisco sobre essa perfeita alegria. Eles estavam indo de um lugar para outro, ele e o Frei Leão, né? E aí Francisco começa a falar sobre a perfeita alegria, né? Explicando o que é e o que não é a perfeita alegria. E aí ele fala, irmão Leão, ainda que o frade menor desce na terra inteira grande exemplo de santidade e boa edificação, todavia não está a perfeita alegria. Irmão Leão, ainda que o frade menor desse vista aos cegos, curasse os paralíticos, expulsasse os demônios, fizesse surdos ouvirem e andarem coxos, falarem mudos, mais ainda ressuscitasse mortos de 4 dias, escreve que nisso não está a perfeita alegria. E eu acho que quando Francisco vai falando isso, na verdade o que de fato ele gostaria que ele fosse capaz de fazer. E talvez aí fosse uma alegria muito boa para Francisco. E aí ele vai discorrendo. Irmão Leão,
Se o frade menor soubesse todas as línguas, todas as ciências, todas as escrituras, e soubesse profetizar e revelar não só as coisas futuras, mas também os segredos das consciências e dos espíritos, escreve que não está nisso a perfeita alegria. Então, assim, aparentemente Francisco está falando dele, né? Daquilo que ele queria. E assim, o que você de fato quer? O que é a sua perfeita alegria? Ah, minha perfeita alegria é estudar, é passar numa faculdade, é começar a trabalhar, é ter uma casa, um carro, um bem, uma coisa assim, um carro diferente. É isso que eu quero, isso para mim que é a minha perfeita alegria. E ele fala, não, aí não está a perfeita alegria. E o que mais você quer? Ah, eu quero ter uma casa, ter filhos, ter uma família, eu quero, né, todos os meus amigos, viajar o mundo. Não, aí não está a perfeita alegria. Vem lá no final. Irmão Leão, ainda que o frade menor soubesse pregar tão bem que convertesse todos os infiéis à fé cristã, escreve, aí não está a perfeita alegria. Aí Frei Leão, pai, peço-te da parte de Deus que me digas onde está a perfeita alegria. E aí, lembrando, Francisco e Frei Leão estavam indo de um lugar para outro. E lá eles iam encontrar como se fosse um convento, né? E aí ele fala, quando chegarmos a Santa Maria dos Anjos, inteiramente molhados pela chuva, transidos de frio, cheios de lama e aflitos de fome, e batermos a ponta do convento, e o porteiro chegar irritado e disser, quem são vocês? E nós disséssemos, somos 2 dos vossos irmãos. E ele disser, não dizem a verdade, são 2 vagabundos que andam enganando o mundo e roubando as esmolas dos pobres. Fora daqui. E não nos abrir, deixar-nos estar ao tempo, a neve e a chuva, com frio e fome, até a noite. Então, se suportarmos tal injúria e tal crueldade, tantos maus tratos, sem nos perturbarmos, sem murmurarmos contra ele e pensarmos humildemente que o porteiro verdadeiramente nos tinha reconhecido, e que Deus fez falar contra nós, ó irmão Leão, escreve que nisso está a perfeita alegria. E aí ele fala um pouco mais ainda. Fora daqui, ladrõezinhos. Vão para o hospital, porque ninguém aqui lhes dará comida nem cama. E aí fala mais, que o porteiro poderia dizer, vagabundos, importunos, paguei-lhes como merecem, e sair com um bastão, e nos agarrar pelo capuz, nos atirar no chão, nos arrastar pela neve e bater com o pau em nós, nisso está a perfeita alegria. Então, assim, para Francisco, e aí é um exercício dele mesmo, né? Para Francisco, ele queria tudo aquilo que lá atrás ele falou. Mas se ele conquistasse, nisso não estaria a perfeita alegria. A perfeita alegria para Francisco é quando ele se dá como Jesus se deu, da forma de até morrer pelo próprio Jesus. Eu sou capaz de morrer por Jesus? Nisso está a perfeita alegria para Francisco. Então, assim, faz a gente repensar mesmo. O que eu quero vivendo em comunidade? Eu quero sair da minha casa porque eu tenho um problema no meu coração, e aí eu chego na igreja, e aí o padre fala ao meu coração, e ele arruma o meu coração, ao ponto de eu falar, essa missa me glorificou, essa missa foi feita para mim. Ele falou para mim. E aí eu vou estar extremamente alegre, eu vou voltar para minha casa extremamente alegre. Nisso talvez não esteja a perfeita alegria. Porque ele está só me satisfazendo. Só satisfazendo aquilo que eu preciso. E esse é o projeto de Jesus? Voltamos a falar do projeto de Jesus. Esse é o projeto de Jesus? É isso que Jesus preparou para mim? É só o meu coração que tem que ser remontado? É só isso? Se for só isso, talvez aí não esteja a perfeita alegria. Talvez esteja uma alegria, né? Que você vai para casa satisfeito. Mas tem que buscar a perfeita alegria. E a perfeita alegria não é receber uma paulada nas costas. Não é isso. Não é esse sofrimento que é a perfeita alegria. Mas é entender que eu estou disposto a sofrer tudo isso porque o objetivo é Jesus. E aí, qual que é o meu objetivo então? Levar a palavra de Jesus.
E aí entender que a minha alegria pode não ser a alegria de Jesus, e eu tenho que buscar essa alegria de Jesus. E enquanto você lia, eu prestei atenção também, que ele fala que ele não vai reconhecer, o porteiro não vai reconhecer, mas nós não vamos desejar mal a ele. Né? Talvez estar em paz e tranquilo mesmo na adversidade, né, na pior adversidade, é a verdadeira alegria. Você não está se incomodando mais com o que o outro está fazendo de mal. E além disso, você está desejando bem, mesmo assim. Então aí, para mim, é o máximo da comunidade. Quando uma comunidade entender isso, todos os seus membros, aí de fato vai ser o que é uma comunidade. Que comunidade é uma família que cresce e se ama em Cristo. Então, aí, facinho, né? Facinho. Amanhã já dá pra fazer, semana que vem já tá pronta essa comunidade, aí, enfim. Amanhã a gente acorda e fala, hoje eu vou decidir amar todo mundo. E aí, dali 15 minutos, um cutuca com o outro. E aí, como é que tá aí? Tem que ser um processo. Não, daí justamente amanhã vem aquela pessoa azeda pra te infortunar aí no seu trabalho, você vai ver. Sim. É incrível. Joia. Pri, tem mais alguma coisa pra falar? Não, eu acredito, eu só queria deixar uma coisa, vire a sua cadeira, né? Pra encontrar o lugar mais seguro da terra. Vire a sua cadeira. Experimente viver em comunidade como Jesus viveu, como os apóstolos viveram e nos ensinaram. E aí, como é que faz? Vai na Bíblia. Né? Pega as cartas de Paulo, já são um ótimo caminho, os evangelhos. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Bom, um recado. A gente tem então 28, 29, 30 de abril e 1º de maio a festa São José Operário, na comunidade Sagrada Família, aqui na cidade de Itapeva. Fica ali ao lado da quadra de tênis, Avenida Europa. Né? Uma igreja super bonita, tem um telhado diferente. Tenho certeza que você não vai errar se você vir. Espero que você possa participar da parte religiosa, principalmente. Né? Serão as missas, então, dia 28 e 29. Não, 28, 7h30. 28, 7h30. Daí, 29, 30 de abril, às 6 da tarde. E dia 1º de maio, às 6 da tarde. Também. A gente vai ter a quermesse com bolinho, com refrigerante, com o bingo, né, nesses dias também, logo após a missa. E no dia 1º, a partir das 3 horas da tarde, a gente tem um bingo, um show de prêmios, né? E aí, a partir das 3 horas, a gente tem a quermesse, a missa e até o final. Isso aí. Joia, espero que você possa compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com seus parentes, levar um pouquinho de Jesus, do jeito que a gente fala, com tropeços, com atrapalhos, com o Espírito Santo, né, a bandeira do Divino chegando. Então, eu espero que vocês recebam, né, essa bênção também do Espírito Santo. Compartilhe, né? Nós estamos em todas as redes sociais. A gente está no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Twitter, em qualquer outro lugar aí. Faça isso então, compartilhe, por favor, leve um pouquinho desse Jesus, dessa forma descontraída que a gente faz aqui, tá bom? E faça comentários também. Faz um comentário e vira cadeira, daí deixa as pessoas curiosas. O que é isso, vira cadeira? Hashtag vira cadeira, vira cadeira. O que é isso? Quem escutou vai saber. Exatamente. Obrigado, Pri, mais uma vez. Agradeço aí mais a oportunidade de falar um pouquinho, né? E aprender um pouquinho, né, sobre Jesus aí, é muito bom. Estudar sobre ele só me enriquece, assim. Tenho aprendido muito com o podcast de vocês, assim. Agradeço aí mais uma oportunidade. Você também é do podcast? Eu sou também, mas eu não tô aqui diariamente, então eu aprendo mais do que falo. Isso é muito bom pra mim. Isso tem sido muito bom pra nossa família. Espero que pra vocês também. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.